amores, eu sei que vocês estavam ansiosos esperando essa última aula da Bruxinha Mel e eu atrasei a aula, mas eu atrasei por um bom motivo e eu vou dizer pra vocês qual que é esse motivo. Olha só, hoje então, última aula da Bruxinha Mel, depois eu vou passar toda a ficha técnica dela pra vocês, mas olha, qual o motivo que eu atrasei essa aula? Tem bônus nessa última aula da Bruxinha Mel, a nossa mini Bruxinha Mel, olha que fofura de linda. Essa aula bônus aqui eu vou disponibilizar lá no meu novo canal do YouTube, com as sobras dos fios da Bruxinha Mel. Eu fiz a mini Bruxinha Mel, gostaram? Eu amei. Receitinha super fácil, sem costura, costura só na base do cabelinho. Padrãozinho Mari Trevisan, eu olhei para as sobras dos fios e pensei, por que não? Criei já a nova aulinha lá do novo canal. Então aqui, no primeiro comentário fixado aqui, vai encontrar o link de acesso, então, do novo canal, da aulinha da mini Bruxinha Mel, para tu aproveitar as tuas sobras de fio, fazer um brindezinho para cliente ou fazer um combo, né, das duas bruxinhas aí para vender em venda combo. Então, meninas, ó, a Bruxinha Mel da aula finalizada hoje ficou com 40 centímetros, tá? Eu trabalhei com os fios da Balloon e agulha de 2,5. Para essa receita eu trabalhei com a mesma agulha, com os mesmos fios, porque foram as sobras dos fios, e é uma receita exclusiva para o novo canal. Então, clica aqui, vai lá, usa a tua sobra de fio, faz a tua mini bruxinha e me diz o que tu achou. Eu tô apaixonada por ambas as bruxinhas, mas quero que vocês me digam o que vocês acharam aí dessa ideia de eu trazer lá pro novo canal sempre, de repente, uma miniatura da versão da aula aqui. Super fácil de fazer, vocês vão amar, tá, gente? Então, ó, aqui também na descrição desse vídeo tu encontra toda a ficha técnica dessa bruxinha, lista de material utilizado e o link das minhas redes sociais. Então, se tu fizer a bruxinha, se tu fizer a mini bruxinha, já me marca lá no meu Instagram, que eu amo repostar o trabalho de vocês. Então, eu quero que vocês me digam o que vocês acharam das minhas bruxinhas Mel. Se tu tá confeccionando comigo, e eu nem preciso te pedir pra tu deixar um like aqui no canal, né, nesse vídeo, comentar aí comigo e também correr lá pro meu novo canal e se inscrever lá, porque lá toda semana também tem passo a passo e agora com essa novidade aí das miniaturas das bonequinhas. Então, receitinha bônus no novo canal. Vamos para nossa última aula. Super beijo para todo mundo. Bora crochetar? Fazer o chapeuzinho da minha bruxa, já iniciei aqui fazendo um anel mágico de 6 pontos baixos na minha primeira volta. Na segunda volta, a gente vai trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar um ponto para cada um dos 6 pontos que eu tenho aqui no meu trabalho. Então, vamos fazer essa volta de 6 pontinhos. Na minha terceira volta, minha sequência vai ser de um ponto e um aumento por toda a minha volta, ou seja, eu farei aqui 3 sequências de um ponto e um aumento até o final, e vou encerrar aqui a minha terceira volta com 9 pontos no meu trabalho. Então, vamos em um ponto e um aumento. A minha quarta volta, eu vou trabalhar sobre os meus 9 pontos. Então, essa voltinha aqui, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. Na quinta volta, minha sequência vai ser 1, 2 pontos e um aumento por toda a minha volta, por 3 sequências, então, de 2 pontos e um aumento até o final, e no final aqui da minha quinta volta, eu terei 12 pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, minha sequência é ponto sobre ponto, então, eu vou trabalhar essa volta aqui sobre os meus 12 pontos. Na volta de número 7, a minha sequência vai ser 1, 2, 3 pontos e um aumento. E vamos repetir a sequência de 3 pontos e um aumento até o final. No final dessa volta, nós teremos 15 pontos no meu trabalho. A volta número 8 será de ponto sobre ponto, então, nós vamos trabalhar essa volta sobre os nossos 15 pontos. Na volta de número 9, a nossa sequência vai ser 1, 2, 3... 4 pontos e um aumento por toda a nossa volta, e no final dessa volta nós teremos 18 pontos no nosso trabalho. A volta de número 10 é de ponto sobre ponto, então, vamos fazer essa volta de 18 pontos. Na volta de número 11, eu iniciei a minha volta aqui com 5 pontos, na sequência vamos fazer o aumento, e vamos seguir aqui trabalhando 5 pontos e um aumento por toda a nossa volta, e encerrando a volta de número 11 com 21 pontos.
A volta 12 é de pontos sobre os 21 pontos. Volta de número 13, eu trabalhei aqui 6 pontos e na sequência eu vou fazer um aumento. Então, essa volta será de 6 pontos e um aumento. E no final dessa volta, eu terei 24 pontos no meu trabalho. Na volta de número 14, vamos trabalhar ponto sobre os 24 pontos. Na volta de número 15, minha sequência será 7 pontos e um aumento por toda a minha volta. E vamos encerrar a volta de número 15 com 27 pontos. A volta de número 16 é ponto sobre ponto. Então, essa volta faremos de 27 pontos no nosso trabalho. A volta de número 17, eu iniciei trabalhando 8 pontos e na sequência eu vou fazer o aumento. E vou seguir fazendo aqui 8 pontos e um aumento por toda a minha volta. Encerrando a volta 17 com 30 pontos. A volta 18 é de 30 pontos, então é uma volta de ponto sobre ponto. A volta de número 19, a minha sequência inicial aqui foi de 9 pontos e um aumento. Essa aqui será a sequência aqui por toda a volta. No final da volta de número 19, nós teremos 33 pontos no nosso trabalho. A volta de número 20 é de ponto sobre os nossos 33 pontos. Na volta de número 21, iniciei a minha volta trabalhando 10 pontos, na sequência eu vou fazer um aumento e seguir trabalhando aqui 10 pontos e um aumento até o final. No final da volta 21, eu terei 36 pontos no meu trabalho. A volta 22 é de ponto sobre os nossos 36 pontos. Na volta 23, eu iniciei minha volta trabalhando 11 pontos, na sequência faremos o aumento. Vamos repetir aqui a sequência de 11 pontos e um aumento por toda a nossa volta, encerrando aqui, então, a volta de número 23 com 39 pontos. Na volta de número 24, nós vamos fazer 12 pontos e um aumento. Essa volta aqui não é mais volta de ponto sobre ponto, tá? Agora a gente vai começar a trabalhar só voltas de aumentos. Então, nós vamos trabalhar 12 pontos e um aumento por toda a nossa volta e encerrar a volta 24 com 42 pontos no nosso trabalho. Na volta 25, a sequência aqui é 13 pontos e um aumento. E vamos repetir essa sequência aqui por toda a nossa volta. Vamos encerrar aqui a volta de número 25 com 45 pontos no nosso trabalho. Agora, aqui na volta de número 26, eu vou iniciar a minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Agora, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 14 pontos. 1, 2 e vou seguir até fechar 14. Finalizado aqui os 14 pontos, na sequência eu vou fazer um aumento. E agora eu vou repetir novamente aqui a mesma sequência de 14 pontos e um aumento mais uma vez. Depois que eu repetir aqui novamente a sequência de 14 pontos e um aumento, eu vou terminar a minha volta aqui trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos para encerrar, e eu tenho aqui no meu trabalho 48 pontos. Agora, eu vou para a volta de número 27. Na volta de número 27, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Nós vamos vir aqui no nosso trabalho, pegando somente pela alça da frente do nosso ponto, porque o nosso ponto tem, ó, alça lá atrás e alça aqui na frente. Nós vamos pegar só a alça da frente do nosso primeiro ponto. Aqui, nós vamos colocar um ponto baixíssimo e junto com esse ponto baixíssimo, nós vamos colocar 2 pontos baixos. 1 e 2, formando o nosso primeiro aumento em ponto baixo. No próximo, nós vamos novamente repetir 2 aumentos em ponto baixo. E assim, nós vamos seguir aqui. Para cada um dos nossos 48 pontos que temos aqui, nós vamos fazer um aumento em ponto baixo, sempre pegando só a alça da frente do nosso ponto, tá? E deixando a alcinha de trás, para dar aqui, a gente vai fazer a aba do chapéu. Então, sempre pela alcinha da frente, a gente faz um aumento em ponto baixo em flor, né? Que é pegando só aqui a alcinha da frente do nosso ponto, então. Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Finalizei aqui, então, toda a minha voltinha em flor,
fazendo aumentos em ponto baixo. E agora, no total, eu fiquei aqui com 96 pontos no meu trabalho. Agora, eu vou trabalhar aqui algumas voltinhas de ponto sobre ponto, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Sobre os 96 pontos. Eu vou vir aqui, ó, direto no meu primeiro ponto, não é no ponto baixíssimo, é no primeiro pontinho aqui, ó, fazendo já meu primeiro ponto. E eu vou trabalhar no total aqui 7 voltas. Fio preto é bem difícil de enxergar. 7 voltas de 96 pontos. E agora eu posso fazer aqui o meu ponto normal, não preciso mais pegar só uma alcinha, tá? Então, eu vou trabalhar agora aqui da volta de número 28, que é essa volta que segue aqui, até a volta de número 34 de ponto sobre ponto. Ou seja, eu vou trabalhar 7 voltas de 96 pontos, tá? Então, vamos seguir aqui pelas 7 voltinhas e eu já retorno com vocês. Então, depois que eu terminei aqui as minhas 7 voltas de ponto sobre ponto, agora nessa altura eu vou cortar o meu fio, porque eu já vou para a barra de acabamento. Então, aqui no meu último pontinho que eu fiz, eu vou voltar esse último pontinho, pegando pelas 2 laçadinhas aqui, já vou fechar esse último ponto na cor do acabamento, que é a cor de contraste que eu tô usando na minha bruxinha aqui, que é o roxo, tá? Mas vocês podem usar a cor que vocês preferirem aí que vocês estão trabalhando, tá? O acabamento aqui é bem simples, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui no primeiro pontinho, puxar um ponto baixíssimo e subir aqui uma correntinha. Próximo ponto baixíssimo, uma correntinha. É só isso aqui que eu vou fazer em todos os meus pontos. Eu vou fazer um ponto baixíssimo separado por uma correntinha. O mesmo acabamento que a gente fez lá na sainha dela, tá? Acabamento mais simples não há, tá? Então, é ponto baixíssimo e correntinha até o final da minha volta. Cheguei aqui no final, ó, da minha sequência de ponto baixíssimo e correntinha, fiz o último baixíssimo, a correntinha, agora eu vou fazer um baixíssimo aqui, ó, dentro do primeiro baixíssimo que eu fiz aqui pra gente cortar esse fio e já dar acabamento nele, tá? Então, agora é só eu esconder aqui os meus fiozinhos, vou fazer o acabamento dos meus fios aqui e já retorno com vocês. Só acabamento aqui nos fios do nosso chapéuzinho. Então, finalizei aqui, fiz o acabamento dos meus fios, escondi todos os meus fiozinhos, o meu chapeuzinho está pronto, assim. Agora, eu vou botar ele assim, ó, e vou ajustar ele aqui, ó, pra ele ficar bem direitinho, o topo dele aqui em cima, porque agora só falta aqui, no nosso chapeuzinho da bruxinha, a decoração, tá? Não gosto de impor decoração pra vocês, então eu vou mostrar pra vocês só a primeira parte aqui que eu vou fazer e depois os acessórios eu deixo a gosto de vocês. Eu vou pegar um pedacinho de um tule roxo, igual o meu fio de acabamento aqui, mas vocês podem fazer também um cordão de correntinhas aqui, ficar bonito, tá? E vou pegar esse tule e vou passar aqui embaixo, aqui, ó, bem embaixo, na base do meu chapeuzinho aqui. E aqui, agora, eu vou dar um lacinho. Esse meu pedacinho de tule aqui, ele tem mais ou menos uns 10 centímetros de largura e uns 30 centímetros de comprimento, tá? É bem pouquinho, é um pedacinho mesmo. Então, aqui, ó, vou dar um nozinho aqui atrás, sem apertar, tá? Tudo sem apertar. Eu faço meu laço e depois, quando eu termino tudo, eu desço meu tulezinho aqui, ajusto. E quando eu for pregar aqui embaixo, aqui atrás com a cola quente, um aviamento, eu já ponho um pinguinho de cola aqui embaixo pra firmar esse meu tulezinho aqui pra ficar direitinho, tá? E daí aqui eu só faço um lacinho assim, ó. É uma decoração bem simples, não tem nem grande segredo, tá? Depois eu corto os excessos aqui, se eu achar necessário, se eu achar que ficou muito grande, eu diminuo aqui os excessos dessas pontas, tá? Assim. É só isso daqui, tá? Depois agora, como eu falei, né, sem apertar aqui, né, esse lacinho tem que ficar bem frouxinho pra ficar bonitinho, tá? Então, aqui atrás do meu laço, ó, depois eu vou pegar um aviamento, igual que eu vou botar nela, e vou colar um aviamento aqui com cola quente. Quando eu for colar o meu aviamento, eu já dou um pinguinho da cola aqui também, ó, pra firmar esse meu tulezinho no lugar, tá? E posso fazer a mesma coisa aqui, ó, quando eu for também botar um acessório aqui na frente, eu ponho um pinguinho de cola embaixo e já prego ele aqui também, que dele vai ficar bem posicionadinho no lugarzinho dele, ó. Pra vocês verem que é uma coisa muito simples. Depois eu vou ajustar aqui as pontas, deixar uma ponta bem bonita, mas é só isso aqui. É um chapéu bem facinho de fazer, tá? Então, deixamos, depois no final eu mostro tudo que eu coloco de decoração na minha boneca e deixa a gosto de vocês, né? Pra vocês decorar do estilo de vocês. No final, depois que eu monto ela, sempre trago aqui pra vocês todos os detalhes de tudo que eu uso.
tá? Feito o nosso chapéu, então, agora vamos montar a nossa boneca. Então, pra gente começar a fazer as costuras aqui da nossa boneca, eu vou pegar o meu cabelinho, tá? E vou começar costurando o cabelinho. Eu sempre gosto de aqui na base do meu cabelinho, além da costura, fazer também uma colagem, tá? Pra ficar bem firme. Mas a colagem que eu faço aqui é cola pano. E eu vou botar só aqui no miolinho, não vou botar nas bordas onde vai ter a costura. Só bem no miolinho. É só pra realmente ajudar a firmar esse cabelinho aqui, ele ficar bem seguro, tá? Que, na verdade, o que segura mesmo o cabelo é a costura, tá? Então, aqui, ó, anel mágico com anel mágico aqui em cima, ó. Eu vou ajustar aqui anel mágico com anel mágico. E vou ajustar a minha franja aqui, eu vou deixar 1, 2, 3 carreiras pra cima aqui. Eu vou deixar livre do olhinho dela, tá? Assim, ó. 3 carreirinhas pra cima do olhinho dela eu deixo livre. Como eu falei aqui, anel mágico com anel mágico. Vou posicionar bem aqui o meu cabelinho e agora eu vou alfinetar aqui pra gente fazer a costura, tá? A costura é bem simples, muito parecida com a costura lá da Emília, então eu não vou me ater muito aqui às costuras. Vou mostrar pra vocês aqui como é que faz, que é bem simples, tá? Então, vamos alfinetar aqui toda a borda desse cabelinho pra gente começar a costura. Então, agora aqui com o meu cabelo todo alfinetado, inclusive a minha franja tá alfinetada aqui pra gente ter uma segurança maior na hora da costura, eu vou começar a minha costura. Introduzi aqui o fio que eu deixei pra costura na minha agulha de tapeceiro. Vou começar aqui separando os cachinhos pra gente começar uma costura bem lisa aqui atrás, tá? A costura é super simples, como eu falei, né? É a base da costura é a mesma base da costura lá da bonequinha Emília. Então, se você tiver alguma dúvida aqui na hora da costura, meu espaço aqui é meio pequeno, é só voltar lá na boneca Emília, tá? Que vocês vão ver como é que eu fiz a costurinha lá, tá? Porque a costura é a mesma. Eu sempre faço essa mesma costura pro cabelinho, que é a costura invisível, que eu acho que é que tem o melhor acabamento. Então, aqui, ó, da onde eu terminei aqui, ó, só que aqui ele tem mais cachinhos, né? Esse cabelo tem mais cachinhos, porque é só uma carreira de cachinho. Eu vou vir aqui, vou passar aqui, ó, no meio do cachinho de cima, aqui pra baixo, no próximo cachinho, eu passo por cima do próximo cachinho aqui, ó. Vou puxar esse fiozinho sempre pra ajustar, né? Bem puxadinho. Agora, eu vou vir aqui na cabecinha dela, no pontinho de baixo, eu vou pegar um ponto aqui embaixo na cabecinha dela. Assim. E vou puxar bem esse fio aqui, os primeiros, até a gente posicionar bem, dá um pouquinho mais de trabalho, mas depois é tranquilo. Agora, eu venho embaixo do outro cachinho, é sempre aqui, ó, na base do cabelinho dela, bem rente aqui onde tem o início dos cachinhos, ó. Então, eu vou passar lá embaixo, por baixo do próximo cachinho, assim. Agora, eu venho no próximo cachinho aqui, venho por cima do próximo cachinho, pego o ponto aqui embaixo também, ó. Sempre puxo bem a costura pra ela ficar bem firme, né? Agora, eu venho por baixo do meu cachinho, do próximo cachinho aqui, ó, por baixo do próximo cachinho, e passo esse fio aqui pra cima. Assim. Puxo bem essa costura. Agora, eu venho por cima do próximo cachinho, ó. Um cachinho, então, eu passo por cima e pego o ponto lá embaixo, ó. Assim. Passou o fio aqui. Por cima do meu cacho. A única coisa é que ela tem bastante cabelo, então temos só que cuidar isso, ó. Feito esse cachinho aqui, eu já passo ele pro lado e vou pro próximo, porque eu volto pelo próximo por baixo. Ó. Lá pra cima. Fiz o próximo aqui, já passo ele pro lado também aqui, tirar o alfinete. Venho pro próximo, passo por cima do próximo. Pela base aqui em cima e pego aqui embaixo. Essa costura aqui feita com ela no colo é muito tranquila de ser feita e muito rápida também, tá? E daí eu já pego o ponto aqui embaixo. É só isso aqui que a gente vai fazer aqui por toda a costura do cabelinho dela. Como eu falei, é uma costura muito simples. Fiz a costura do próximo, puxo bem as costuras e já passo o cachinho aqui pro lado pra ele não me atrapalhar. E entro por baixo do próximo cachinho aqui, ó. E assim eu vou seguir aqui fazendo todos os meus cachinhos, tá? Como eu falei, eu não vou meter muita costura, porque é uma costura parecida lá com a Emília. Qualquer dúvida que vocês tenham da costura, é só vocês voltar lá na boneca Emília que vocês vão encontrar a costurinha. Agora eu pego por cima e já pego o ponto aqui embaixo, tá? Vou seguir fazendo a costura aqui do meu cabelinho.
e já retorno. Eu cheguei aqui na minha franja, ó, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer aqui na franja. Tirei os alfinetes da minha franja, porque o jeito que eu vou costurar a franja é o mesmo jeito, ó. Eu tô aqui, cheguei na minha franja, ó, na parte de cima, eu vou entrar no ponto do ladinho aqui da minha franja, ó, bem rente, né? Aqui em cima, na mesma base da onde a gente tava costurando. Vou passar esse fio aqui pra baixo, pegando o pontinho aqui de baixo, ó. Assim. O mesmo jeito que a gente costurou antes, a gente vai costurar aqui a franja, tá? Aqui a gente não passa a caixinha, só na franja mesmo. Daí, passo aqui embaixo, agora eu venho por baixo da minha franja no pontinho do lado aqui, ó. Pontinho do lado daquele que a gente fez lá em cima. E passo lá pra cima. Assim, como eu falei, no colo é muito mais fácil de fazer essa costura. Ó, aqui, agora eu venho no ponto do lado aqui em cima, passo aqui embaixo. E quando eu passo aqui embaixo, eu pego o pontinho aqui embaixo, assim, tá? E quando eu chego lá nos cachos, eu sigo costurando cachinho por cachinho, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo a costura da minha franja, sempre puxo bem, ó, passo no ponto do lado aqui em cima, e daí, sim, eu pego o pontinho aqui da cabecinha também, tá? Vou seguir fazendo a minha costurinha aqui, então, até chegar lá no final agora. Então, eu cheguei aqui, ó, no final da minha costura, ó, fiz toda a minha base de costura aqui em cima. Agora, aqui no na minha reta final, tô vendo que o meu cabelo tá todo muito bem pregado, bem firme mesmo. Aqui eu vou dar agora um nozinho, bem discreto, porque depois o chapéu vai cobrir um nozinho, então não vai aparecer. Então, eu posso dar um nozinho aqui e vou começar a perder esse fio lá dentro da minha fibra, tá? Então, vou dar uma laçadinha aqui só pra firmar essa costurinha, apertar bem. Agora, eu vou entrar pelo mesmo ponto que eu dei um nozinho aqui e já vou começar a perder esse fio aqui dentro do meu trabalho. Assim, puxar bem, deixar essa costura bem firme. Só isso aqui. Tá pronto aqui a costura do nosso cabelinho. É bem simples a costura. Tá? Agora, a gente vai começar a alinhar esse cabelo aqui pra segunda etapa dele, que é a colagem, tá? Todo costuradinho, tudo certinho. A primeira coisa que a gente vai ajustar aqui, deixa eu tocar os cachinhos todos pra trás, é a franjinha dela, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz a colagem é a franjinha. Quem quiser também pode costurar, tá? Eu sempre digo a mesma coisa nos mesmos vídeos, né? Mas tem muita gente nova, né? Quem não tem garantia aí da sua cola, que não é uma cola boa, que não é uma cola lavável, opta pela costura, tá? Eu, geralmente, uso essa cola pano aqui, que ela é 100% lavável, é uma cola muito boa, já uso ela há muitos anos, então eu nunca tive problema com ela. Então, eu não tenho problema em fazer as colagens, tá? Então, eu vou alinhar a minha franjinha aqui, eu vou erguer todo o cabelinho dela aqui, porque o que quero fazer aqui é a colagem da minha franja. Vou alfinetar, vou botar a colinha aqui e vou colar a minha franja alinhando ela assim, porque só depois que a minha franja estiver colada, sem espichar, tá? Larguem ela assim, pra que o canelado dela fique bonitinho. Depois que a minha franja estiver colada aqui, alfinetada, daí a gente vai começar a colar os cabelinhos. Ó, eu coloquei a minha cola pano aqui, bastante cola pano em toda a minha franjinha. Agora é só eu deitar a minha franjinha assim na posição bem certinho, que eu quero que ela seque, e alfinetar para que ela seque bem na posição certa, tá? Então, eu vou alfinetar aqui, porque agora é só colocar os alfinetinhos aqui para ela fazer a secagem. Alfinetei toda a minha franja aqui, já botei os alfinetes na base do meu cabelinho aqui, na primeira etapa de costura. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui no nosso cabelinho, a gente vai separar os 2 primeiros cachinhos desse lado e os 2 primeiros cachinhos desse lado. Esses cachinhos aqui não são colados, tá? Então, porque é a base aqui da frente do cabelinho dela. Então, esses 4 cachinhos aqui eu posso até amarrar pra não confundir e não costurar eles ou colar eles, porque eles não são nem costurados e nem colados, porque são o caimento aqui da frente do cabelinho dela, tá? Então, esses aqui eu reservo 4 cachinhos, 2 de cada lado, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, depois que eu pulei já esse cachinho aqui, eu vou vir aqui e vou alfinetar assim, ó. Vou até tirar os primeiros alfinetes aqui pra vocês verem como que eu alfinetei. Que vocês vão entender bem rapidinho. Então, eu peguei o próximo cachinho, depois dos 2 cachinhos, deitei ele assim, e aqui ele tem, ó, bem certinho a parte que eu vou colar. Aonde termina o cachinho, começa os pontos sobreponto aqui dos meio ponto altos. É no final desses meio pontos altos, aqui no final desse cachinho que eu vou colar, ó. Tá? É só nessa parte onde não tem aumentos que eu colo, tá? O próximo cachinho eu não colo, eu deixo ele erguido. Sempre colo um, pulo o outro. Daí venho no próximo, deito o cachinho aqui e colo o próximo cachinho, passando a minha colinha ali, né? Passo a minha colinha, deito, coloco o alfinete,
pulo o próximo cabelinho aqui, ó. Pulo um, pego o próximo e sempre vou fazendo esse intercalo aqui, ó. Colo um, deixo o outro. Colo um, deixo o outro. E depois que eu colei, então, todos esses foi ficando esses em cima, daí sim eu vou voltar e vou pegar os que ficaram e vou passar a colinha neles e vou colar por cima desse cachinho aqui, ó. Entre meio esses dois aqui, ó. Tá vendo? Mas depois que eu já fiz toda a colagem desses aqui, sempre tem um intervalinho entre eles aqui, porque é nesse intervalinho, depois que a gente vai passar a colinha pano no que ficou lá em cima, trazer ele por cima, assim, sem apertar, só largando ele por cima e colando ele por cima do outro, assim, ó. Pra dar o acabamento do cabelinho dela, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui por toda a cabeça. Então, a gente começa na primeira etapa, cola um sim, um não, um sim, um não. Na segunda etapa, os que ficaram pra cima, com exceção desses dois primeiros aqui que a gente não cola, eu venho descendo e colando em cima desses aqui. Uma colagem bem simples, tá? Então, já expliquei direitinho pra vocês como que é a colagem. Vou fazer a minha colagem, alfinetar todo o meu cabelo e depois, enquanto que o cabelo seca, a gente costura os bracinhos. Então, agora o meu cabelo aqui tá todo colado e alfinetado, tá? Eu aconselho, pra quem usar cola pano como eu, que deixe no mínimo aí umas 4 horas esse cabelo secando, tá? Porque ele demora, cola pano demora pra secar, então vou deixar fazer uma secagem bem sequinha. Então, vou deixar no mínimo 4 horas. Se puderem deixar aí, por exemplo, uma noite toda alfinetado, melhor ainda, tá? E daí aqui, ó, pra fechar a pontuação aqui de um cabelinho sim, um cabelinho não, em um dos lados eu deixei 3 cachinhos, tá? Porque senão eu não ia fechar aqui pra fazer um sim ou não. Então, eu escolhi um dos lados e deixei 3 cachinhos sem colar aqui perto da franja, tá? Agora, a gente vai costurar os bracinhos. Também não vou me ater aqui na costura dos bracinhos, porque é a mesma costura de outros bracinhos que a gente já fez aqui. Não tem segredo, a única coisa que eu vou cuidar é botar o acabamento do meu bracinho aqui, ó. Essa base do acabamentinho aqui, virada pra baixo sempre, pra ela não aparecer, tá? E vou costurar só pelos 5 pontos, pegando 5 pontos aqui da minha blusinha. Então, eu vou costurar rente aqui, ó, a minha última carreirinha dos pontos em preto aqui. É rente a essa carreirinha que eu vou costurar somente pelos 5 pontos ali de cima, porque esse bracinho é bem molinho mesmo, é pra ele ter movimento, tá? Não vou me ater nessa costura também, como eu falei, porque é uma costura repetitiva, a gente só vai costurar sobre os 5 pontos. Então, eu vou fazer a minha costura, vamos deixar aqui nosso cabelo alfinetado pra ele ir secando, depois eu volto pra gente fazer Agora, a gente vai fazer o bordadinho. Aqui eu tenho o fio da Balloon ainda desfiado em 2 fiozinhos. Dei um nozinho na ponta, botei numa agulha fina aqui com ponta pra gente poder bordar o rostinho dela. A minha boneca tá ensacadinha assim, ó, pessoal, porque é fio preto, pega muito pelinho, tá? Então, conforme eu vou fazendo aqui as etapas, eu vou ensacando ela pra ela não encher de pelinho, tá? Então, aqui, ó, vou entrar com a minha agulha aqui em qualquer ponto aqui em cima e vou sair aqui no cantinho do meu olhinho aqui, ó. No cantinho interno aqui em cima do meu olhinho. É um bordado bem simples, ó. Tranquei meu fiozinho lá. Agora, eu vou vir com esse fiozinho aqui, ó. Reto aqui na frente, ó. 2 carreirinhas pra frente do meu olhinho. E vou voltar com ele aqui no mesmo lugar. A gente tem a trava ali embaixo, então... Às vezes ele fica um pouco resistente. Ó, assim. Ajusto bem aqui, meu fio. E agora eu vou voltar com ele aqui, ó. Mesmo lugar, só que caindo agora aqui no pontinho de baixo, ó. Bem aqui no pontinho de baixo, paralela a ele, só que no pontinho de baixo. E daí, quando eu vim aqui, já vou vir aqui na frente pra fazer a sobrancelha dela. Então, ó, eu tô aqui, ó, numa carreirinha pra frente do olhinho dela e 2 pra cima aqui que a gente fez o nosso bordado, uma pra baixo da nossa franjinha, tá? É bem rente a franjinha. Agora aqui, ó, eu vou contar 1, 2, 3, 4, no 5º ponto eu vou entrar e vou cair aqui uma carreirinha pra baixo, vou descer uma pra baixo, 2 pra frente, ó. Assim. Puxo. Vou voltar aqui agora no mesmo pontinho, assim, e já vou cair aqui do outro lado e vou começar aqui do outro lado pela sobrancelha, fazendo exatamente o mesmo bordado desse lado aqui, tá? Então, igualzinho a gente fez aqui, porque é um bordado muito simples, né? Boneca de criança, né? Então, é um bordadinho bem simplesinho mesmo, não tem mais fácil que isso, ó, tá? É só isso aqui, o bordadinho do olhinho dela. Agora, eu vou pular pra esse lado e fazer o mesmo bordadinho desse lado.
Pra fazer o nariz dela, a gente vai contar aqui, ó. 1, 2, na terceira linha pra baixo do olhinho dela. E vamos separar aqui 3 pontinhos bem no meio dos olhos, ó. 1, 2, 3. Sobre esses 3 pontinhos que a gente vai fazer o narizinho dela. Então, eu vou entrar com o fio aqui por baixo, em qualquer ponto, novamente. E vou cair com ele aqui no primeiro alfinete que eu botei aqui, ó. Dos 3 pontinhos, tá? Vou puxar esse meu fiozinho aqui. Agora, eu vou tirar o alfinete aqui, né? Vou vir aqui, que são 3 pontinhos, e vou passar pegando aqui o narizinho, fazendo o narizinho dela. É um narizinho bem pequenininho e bem delicadinho. Cuidar para não embolar o fio, né? Muito importante. Agora, novamente, eu vou passar aqui umas 4 vezes, assim, esse meu fiozinho aqui, ó. Pra deixar o narizinho dela bem bonitinho. Aqui. Agora, quando eu passar aqui, eu vou cair aqui do ladinho. Assim. Vou voltar e vou passar umas 2 vezes pro outro lado, agora pra esse nariz não ficar torto. Eu não vou passar agora no sentido contrário, eu tava passando. Agora, eu bordo umas 2 ou 3 vezes pra esse lado aqui, ó. Que daí meu nariz fica bem retinho, não fica torto. Bordo nos 2 sentidos, ó. Deixo ele maiorzinho e ajusto ele. Vou sempre passando e ajustando, ó. Passar mais uma vez aqui e já vou perder ele aqui na lateral pra começar a esconder esses fios. Tá? Sempre importante que eu venho aqui com a minha agulhinha, ó, e ajusto o meu narizinho pra ele ficar bem direitinho, tá? Ó. Sempre a gente tem que trabalhar quando borda, depois ajustar pra ficar bonitinho, tá? Feito isso, agora, é só eu perder aqui esses 2 fios por dentro da minha fibra e cortar eles, que já tá pronto aqui o meu narizinho, tá? Cuido aqui nos pontos que eu tô passando pra deixar eles bem ajustadinhos. E tá feito o meu narizinho. Agora, eu vou botar um fiozinho vermelho na minha agulha, mas o fiozinho vermelho eu também vou desfiar igual eu desfiei o fiozinho ali do bordado dos olhinhos, tá? Então, vou botar meu fiozinho aqui e já volto pra gente fazer a boquinha. Pra fazer aqui a boquinha, então, novamente, fiozinho desfiado aqui em 2, tá? Aqui na boquinha, eu vou contar um pontinho pra frente do narizinho aqui, um pontinho pra frente do narizinho ali, tá? Fazer a boquinha. E daí, eu vou entrar com o fio também aqui pela lateral, em qualquer lugar. Deixar um ponto mais frouxinho aqui, porque meus pontos são apertados pra caramba, né? Vou cair aqui no meu primeiro alfinete. Boquinha também bem fácil de fazer. Eu não invento bordado nesse padrão de boneca, tá? A não ser que eu esteja fazendo uma boneca que me exija um bordado característico, eu sempre sigo o mesmo bordado, tá? Já pra que a boneca fique com carinha bem delicadinha, que a boneca, essa aqui é boneca de criança brincar, tá? Então, tem que ser um bordado seguro pra criança e também um bordado que a criança se identifique, né? Sem muita frescura, né? É um bordado simples e bonitinho, ó. Aqui... puxar do outro ladinho lá, ó, puxo dos 2 ladinhos. Vou passar mais 2 vezes aqui e já tá pronto, tá? Na boquinha bem tranquilo de fazer e também só passo por um ladinho, ó. Mas eu ajusto aqui e ajusto aqui. Agora, quando eu passar aqui, eu já vou perder esse fio aqui por dentro e vou trancar ele na minha fibra, ó. Ajusto os 2 ladinhos. Agora, eu vou perder de novo aqui. Se vocês querem uma boquinha um pouquinho maior, é só passar mais uma vez o bordadinho, tá? Só perder meus fios igual eu fiz no narizinho aqui e cortar. Então, pro bordado do nosso rosto agora ficar completinho, a gente só tem que dar uma coradinha nas bochechas dela. Aqui vocês podem escolher se vocês preferem trabalhar com tinta de tecido, giz pastel ou blush, tá? Eu geralmente trabalho com o blush, porque não tem erro, né? Só tem que dar uma retocadinha quando precisa, mas não tem erro, porque ele não é fácil se eu exagerar, limpar um pouquinho, tá? Então, aqui, ó. Mas essa parte aqui eu deixo a gosto de vocês, com o que vocês preferem trabalhar, tá? Ó. Então, vamos dar uma boa corada aqui
nas bochechinhas dela. Que é isso aqui que dá um charminho bem legal nela. Só falta isso aqui no nosso bordadinho, tá? Então, eu vou passar meu blushzinho aqui, vou deixar ela bem rosadinha. E daí, a gente já vai vir pra começar a montar ela. Fazer aqui o ajuste do chapeuzinho dela. Colar os acessórios nela. Soltar esse cabelinho aqui. E daí, fica tudo prontinho, tá? A parte das colagens de acessórios e do chapeuzinho também, colagem ali dos acessórios no chapéu, eu faço tudo com cola quente, tá? Vocês já sabem, os acessórios, lacinho, aviamento, e eu não imponho pra vocês o que vocês devem usar. Eu mostro o que eu uso, quem quiser usar a mesma coisa usa, ou usa o que tem em casa, né, à disposição, tá? Então, feito aqui nosso blush. Olha como ela fica linda quando a gente passa um blush, dá uma boa corada nela, já dá outra carinha nela, né? Eu adoro essa parte da montagem da boneca, é a minha parte favorita. Tá? Então, agora, deixar esse cabelinho secar, né? Porque ele precisa secar bastante. Colar os acessórios nela, que eu vou fazer a colagem, e o meu chapeuzinho que tá aqui, que a gente já confeccionou. Daí, agora, eu vou dizer pra vocês o que a gente vai fazer no chapeuzinho. O chapeuzinho aqui, vocês têm duas opções. Vocês podem costurar a base do chapeuzinho aqui na cabeça dela, ou vocês podem colar. A gente vai colocar enchimento aqui no nosso chapeuzinho até chegar aqui no fim do topo. Mas não é aquele enchimento pra deixar duro. A gente vai colocar enchimento, mas sem ficar esturricado, tá? E daí, aqui, vocês podem optar. Quem tem uma boa cola, né? Como eu falei, que se garante na colagem aí, pode colar o chapeuzinho. Senão, vai ter que fazer uns pontinhos de costura. E aí, tá vendo essa base que a gente tem aqui, ó? Que a gente trabalhou os cabelinhos, que é essa base lisa. É sobre essa base que a gente vai encaixar o nosso chapeuzinho assim, ó. Tá? Então, aqui, ó, eu posso escolher deixar meu chapeuzinho retinho assim, quando eu for colar, porque eu vou botar a cola, vai ter enchimento aqui dentro dessa parte, né, pra ela não ficar oca. Ou posso optar botar ele de ladinho assim. Eu acho que eu vou botar o meu um pouquinho mais de ladinho, não tão retinho, tá? Essa parte do lacinho, obviamente, eu vou deixar pra trás. E daí, quando eu colar ele aqui, mas o cabelo já tem que estar sem alfinete, tá? Quando a gente fizer essa colagem, tem que estar o cabelo todo arrumadinho. Quando eu colar o meu cabelinho aqui, eu vou alfinetar ele e vou deixar ele secar, tá? Ou eu tenho que vir alfinetar e fazer uns pontinhos de costura. Daí, isso daqui, como eu falei, vai depender se vocês têm uma boa cola, que vocês garantem que na lavagem não vai soltar, ou senão vocês vão ter que dar uns pontinhos de costura aqui, pra firmar esse chapeuzinho aqui, tá? Daí, isso aí eu deixo a critério de vocês. Eu vou colar o meu, porque a minha cola eu sei que é boa, não tenho problema, essa já é a segunda boneca que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer a minha colagem, alfinetar, deixar secar e colar os acessórios. Depois que eu colar todos os meus acessórios, soltar o cabelinho dela aqui e colar o meu chapeuzinho, eu venho pra mostrar ela finalizada pra vocês, porque agora é só colagem, então não tem segredo pra vocês fazerem, tá? Vou montar minha bonequinha aqui e venho trazendo todos os detalhes pra vocês. Bruxinha Mel finalizada, então, e aqui do ladinho dela, o combo da aula, que vocês já viram aí na introdução do vídeo, né? A aula bônus da mini bonequinha bruxinha. Se você quer fazer ela, é só clicar aqui no primeiro comentário fixado, já tem a aula dela. Então, nossa bonequinha está finalizada. Colei ali um aviamentinho no chapeuzinho dela, mais um aqui como gravatinha e no sapatinho. E a nossa bruxinha Mel ficou assim, ela tem 40 centímetros e, como vocês sabem, ela foi confeccionada com os fios da Balloon, agulha de 2,5, assim como a nossa mini bruxinha Mel. Então, um super beijo pra todo mundo, até a nossa próxima aula e não esquece de deixar um like pra mim, se tu ainda não se inscreveu, não esquece de se inscrever. Até o nosso próximo vídeo, fiquem com Deus!